todos e a todas. Uma pergunta que sempre é recorrente na disciplina é como a teoria do valor-trabalho evolui entre os pensadores Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, certo? E como ela toma uma conotação nova com relação a Karl Marx e como essa nova conotação em Marx serve para a gente tentar extrair um raio-x do sistema capitalista como um todo e uma teoria que evolui até os dias atuais, ok? Mas antes de falar da evolução, é importante a gente lembrar, né, da questão da sincronia histórica, vou falar assim, né, para a gente não cometer nenhum tipo de anacronismo histórico, né, com relação às teorias, e a gente vai estar visualizando aqui, agora, né, o tempo de cada pesquisador com relação ao seu tempo de vida, né, e as obras que foram publicadas nesse tempo de vida e tudo mais. O que a gente consegue enxergar nessa figura, né, é que Adam Smith, né, que nasceu em 1723 e tem o seu falecimento em 1790, é um pensador que vai ter contato com o sistema de revolução industrial no seu início, né? Nós temos aí uma parte delimitada em verde, né, que a questão que é justamente um marco histórico da Revolução Industrial na Europa como um todo, que vai de 1760 até, variando conforme a teoria, né, de 1820 até 1840, certo? Justamente nesse intervalo histórico aí, ok? Bom, o que acontece? Adam Smith, então, pelo seu tempo de vida, é um pensador, né, que vai ser um dos pais da economia moderna, ou considerado o pai da economia moderna, ou das ciências econômicas, certo? Mas ele é um pensador que está vivendo uma transição de um sistema mercantilista, de um sistema de monarquias absolutistas, para um processo de revolução industrial, ao qual ele acompanha em seu início, vamos falar assim, ok? Bom, é diferente, por exemplo, do tempo de vida do David Ricardo, certo? Então os dois têm cerca de 18 anos de vida em tempos comuns, mas vamos lembrar que Adam Smith já estava com uma certa idade, né, enquanto David Ricardo estava nos primeiros anos de sua vida, né, então apesar desses 18 anos de tempo comum, né, a gente tem que saber subtrair aí o tempo de infância do David Ricardo e tudo mais, certo? Então as obras do David Ricardo, elas vão ser quase todas elas, as mais significantes, a posteriori da existência, né, de Adam Smith, ok? E, logicamente, né, a gente tem a presença do Marx também nessa figura, e o Marx a gente enxerga, é um pensador que viveu de 1818 a 1883, então Marx já passa a escrever, né, isso é importante lembrar da diferença entre Adam Smith e Karl Marx, para não cometermos nenhuma injustiça teórica com relação aos dois. O Marx, ele já é um pensador, né, de uma sociedade industrializada, ok? Então Marx, enquanto pensador, o principal pensador do capitalismo, né, ele é uma figura no seu tempo, vamos falar assim, que já viveu o processo de revolução industrial e já está falando das consequências de um sistema capitalista já estruturado na Europa como um todo, certo? Então, numa comparação simples entre Smith e Ricardo, certo? Smith, né, que viveu o tempo das monarquias absolutistas, né, das pré-revoluções, né? Veja bem, em Marx a gente já tem a Revolução Americana, a gente já tem a Revolução Francesa, certo? E isso tudo acontece no tempo de Smith, ou após o tempo de Smith, certo? A Revolução Francesa, por exemplo, é uma revolução de 1789, certo? Então já acontece basicamente no último ano de vida do Smith, ok? Então as revoluções, né, elas vão acontecer na Europa mais ou menos desse tempo. A Revolução Americana também acontece nesse tempo, no final de vida de Adam Smith, e Karl Marx já tem um olhar histórico diferente com relação a essas revoluções, ou ao seu tempo. Há um capitalismo que já está estruturado, certo, na Europa como um todo, né? Então ele está falando justamente
das consequências desse capitalismo, ele já enxerga o seu tempo, um capitalismo já estruturado, como David Ricardo também acompanhou, do início do sistema capitalista, né, até aí a consolidação desse sistema capitalista ao longo da sua vida, certo? Então, a evolução da teoria valor-trabalho, ela tem que ser também encarada, né, nesse processo, entender que cada pensador vai dando sua contribuição, mas a sua contribuição também está condicionada àquilo que o pensador está vivendo, no tempo histórico do pensador, certo? Então nós temos os outros pensadores aí da sociologia, nesse pequeno gráfico aí, né, vamos falar assim, e aí a gente tem justamente a diferença entre ambos, tá? Entre todos eles, ok? Bom, vamos deixar a figura aqui no nosso canto, né? O papo agora vai ser um pouco mais rápido, né? E aí a gente vai passar ao entendimento da evolução entre os três, ok? Então, como a gente pode observar aí a diferença histórica dos dois, né? Adam Smith, né, que foi professor na Universidade de Glasgow, né, ele trabalhava com a teoria moral, certo? E quando ele está falando dos valores morais de sua época, né, ele está falando justamente dos valores que concernem a sociedade viver junto, justamente os valores éticos, os valores morais e tudo mais, ok? Então, Adam Smith, como professor de moral, ele vai ter já num avançado tempo de carreira, né, um direcionamento para se preocupar com o valor que a mercadoria adquire com relação quando ela está numa situação de mercado, ok? Então, assim, ó, as teorias filosóficas econômicas, né, é importante a gente situar Adam Smith e David Ricardo, que são dois filósofos que estão explanando sobre a questão moral, certo? Sobre a questão moral, ok? Bom, a questão do valor, então, em filosofia, se coloca como axiologia. O que eu vou estar falando agora tem embasamento muito inspirado nas explanações do professor Paulo Giraldelli. É importante dar esse crédito, certo? Nos valores, e essa axiologia se refere à questão dos valores humanos, ok? Bom, em uma sociedade que está se industrializando, o valor adquire, né, novos prismas além dos valores éticos, né? Então, Adam Smith está começando a acompanhar a Revolução Industrial do seu início, né, do seu início ali, ok? E ele vai estar escrevendo em 1776 a grande obra dele, que é A Riqueza das Nações, onde ele já está, de certa maneira, concatenado com a questão da economia, né, desses valores morais, desses valores econômicos e tudo mais, ok? E aí ele já está alinhado com a questão econômica, que ele passa a estudar, né, a partir da década de 60 do século XVIII, ok? E aí ele passa a se aproximar dos conhecimentos econômicos e ele começa a estabelecer métodos, e é quando você começa a estabelecer métodos de estudos em economia, você passa, então, a estabelecer a economia como ciência, ok? No seu lado epistemológico, ok? Bom, as coisas valorosas, né? O que faz uma coisa ter valor? Essa é a preocupação, certo? Veja bem, Adam Smith, que estuda a questão da moral e ética, né, foi professor na Universidade de Glasgow, né, durante quase toda a sua vida, fala basicamente sobre valores éticos e tudo mais. Ele está analisando não só o comportamento da sociedade ingressante nesse sistema, né, de produção industrial, ok? Mas ele está preocupado como as coisas adquirem valor, como a mercadoria adquire valor com relação à sua relação de mercado, ok? Bom, então o que se torna uma coisa valorosa, né? Que se insere no mercado, aonde a troca se torna uma questão central, né? Ou seja, a troca para Adam Smith e David Ricardo é uma troca natural, ou seja, os homens sempre trocaram, né, mercadorias, e a troca um processo de revolução industrial, né, no auge do seu questão mercantilista, os humanos estão trocando mais, certo? Então, para Adam Smith, né, o valor passa a aparecer ali, no processo de troca, certo? E como as mercadorias vão adquirindo esse valor, ok? A gente tem que lembrar também, né,
que a questão da troca da mercadoria ela acontece muito na questão dos burgos, né? E aí a gente tem um pouco da palavra, da origem da palavra burguesa, porque os burgos eram os locais, os grandes mercados existentes na Europa, né, que se consolidaram depois como cidades, e as cidades já numa idade mais moderna, vamos falar assim, mas esses burgos eles foram crescendo justamente por a questão comercial, né, por essa coisa que se estabelece, eram locais de troca, eram locais de mercado, então as coisas aconteciam ali, a troca acontecia ali, e era dali que os humanos basicamente compartilhavam interesses comuns, né? Por que os humanos trocam? Porque eles têm necessidades e demandas, certo? E nem todo mundo produz tudo o que tem, né? Já diferentemente de um sistema feudal ou tudo mais, certo? Então o mercantilismo, né? Ele cria uma demanda para o aumento de produção que acontece com a Revolução Industrial, certo? No seu tempo histórico, tá? É um processo de transição entre o feudalismo e o capitalismo. A gente tem que entender justamente esse processo, essa transição histórica entre o capital, entre o sistema feudal e o sistema capitalista, ok? Justamente num sistema de transição entre esses dois regimes, chamado de mercantilista, onde o mercado está em crescente e tudo mais, e tudo isso é a base para as revoluções, para o assumir de poder político e tudo mais que acontece principalmente na Europa naquele momento. Okay? Então, é justamente nesses burgos, né, que aparece a figura do banco, que aparece a figura do produtor, né, e que depois vai dar seguimento por esse processo de aumento de produção, dessa revolução do meio de produzir, né, vou falar assim, por uma questão industrial. Okay? Então, para o Adam Smith, né, nosso primeiro personagem aqui da questão do valor-trabalho, né, é justamente, né, esse discernimento que ele faz com relação ao valor, certo? Então Adam Smith fala do valor com relação à ética, Adam Smith fala do valor material e Adam Smith fala desse valor material que é negociado, né, quando você está numa relação de mercado, ok? Bom, então a troca, né, o que se torna uma sociedade rica, uma sociedade valorosa, certo? É justamente pela quantidade de mercadorias, né, que elas têm valor, ok? Mas para Adam Smith, né, para Adam Smith, o valor, né, que quando a mercadoria vai ao mercado, tá, é o valor, né, na teoria dele, chamado de valor do trabalho comandado, ok? Por que esse termo, trabalho comandado, ok? Porque a mercadoria, né, para Adam Smith, ela comanda, ela tem um poder de comando do trabalho alheio, né, do trabalhador, certo? E tal. Só usando como exemplo, hoje você tem uma produção rural de produto X, certo? E tal, e uma pessoa tem interesse, vamos falar assim, em adquirir aquele produto X, e você fala para ele, olha, meu produto X ele tem um determinado valor, ok? E aí, se você colher tanto desse produto X, eu te dou um percentual pequeno com relação ao que você colheu, certo? E aí, eu faço isso com essa pessoa durante aí uma semana, vamos falar assim, até que chegar o dia em que ela vai chegar lá, né, e falar assim, olha, então eu vou colher, né, vou te ajudar na colheita aí do seu produto, certo? E eu vou te dar aí, sei lá, 10% daquilo que você colher, certo? Só que naquele momento, né, eu, produtor, vou falar para ela assim, não, eu não vou te dar os 10% em produto, certo? Em produto. Eu vou te dar um valor equivalente em moedas, né? E você pode usar essas moedas ou para comprar o meu próprio produto ou para comprar outras coisas aí, de modo que você possa diversificar a sua alimentação e ficar comendo apenas um único produto, ok? Então, o valor, a mercadoria para Adam Smith, ela tem um valor intrínseco a ela com relação ao comando do trabalho, certo? Então, o trabalhador, né, ele vem até a mim e eu pago ele na forma de mercadoria porque ela me gera, ou seja, a mercadoria ela atrai trabalho, né, ela atrai trabalho porque ela tem o interesse do trabalhador, está ganhando parte da minha produção, né, e eu troco isso com relação ao trabalho do trabalhador. Então eu entendo assim, a grosso modo, certo? A mercadoria ela tem um poder intrínseco, né, de um trabalho comandado, porque ela comanda o trabalho
do trabalhador, ok? Vamos nos deter assim, ok? Então o valor, ele aparece na forma de mercadoria pela sua capacidade de comando, ok? No entanto, no entanto, David Ricardo, ao seu tempo, pós-Smith, né, a gente tem que lembrar, quando ele já começa a escrever a respeito, isso já após a morte de Adam Smith, ele começa a olhar um problema nessa questão da concepção de valor para o Smith, né, para o Smith, e Ricardo está vendo algum problema com relação ao Smith, porque Ricardo passa a não entender essa lógica do Smith, ela passa a ser uma lógica viciante, porque você tem o trabalho, né, com relação ao valor da mercadoria dado pelo trabalho comandado, mas a mercadoria também tem o trabalho comandado, então cai num certo loop vicioso aí. Mas o que o David Ricardo não entende é que você tem um produto X, né, ao exemplo, sei lá, de uma maçã, de uma melancia, de uma goiaba ou qualquer outra coisa, né, e essa mercadoria, para Ricardo, ela tem um valor em si. Ela tem um valor em si, certo? Não é apenas o valor do trabalho comandado. Ela não adquire o valor apenas pelo poder de comando do trabalho, como Smith estava dizendo no seu tempo, certo? Para Ricardo, esse valor ele está intrínseco, né, na mercadoria. Ele está intrínseco na mercadoria, certo? E ele faz uma distinção. Olha, uma coisa para ele é o valor de uso, quanto uma goiaba, um alface, uma banana, uma melancia, né? É nutritivo para mim, certo? É importante para a minha vida, né? E tudo mais. E o quanto essa mercadoria vai valer com relação ao sistema de troca dado ao mercado, certo? Ao mercado, que o Karl Marx vai chamar depois no circuito do capital da etapa da realização da mercadoria, né? O mercado, ok? Então, para David Ricardo, né, esse valor está embutido de duas formas na mercadoria, certo? A mercadoria ela tem um valor de troca e um valor de uso, certo? E nem sempre esse valor é igual, certo? A mercadoria ela pode ser importante para a minha vida, mas ela pode ter baixo valor de mercado. Ou ela pode não ser tão importante, ela pode ter alto valor de mercado, certo? Então, existe uma diferença entre esses dois valores aí. No entanto, para o Ricardo, enquanto filósofo, enquanto pensador, certo? O valor embutido quando a mercadoria vai ao mercado, certo? Né? Ele diz o seguinte, que esse valor de mercado, o valor da mercadoria é inerente ao trabalho empregado na mercadoria, certo? Ao trabalho empregado na mercadoria. Ou seja, para Ricardo, cada produto, cada coisa que é mercadoria, que quando vai ao mercado vira mercadoria, tem o valor intrínseco dele pelo trabalho embutido na mercadoria, né? Na mercadoria. É esse trabalho embutido na mercadoria que nos permite, por exemplo, equalizar as trocas no mercado, porque eu sei, por exemplo, né, que para eu colher 1 quilo de feijão, eu gasto 5 horas, né, para colher 1 quilo de feijão. E para colher 1 quilo de arroz, né, eu gastaria 10 horas, certo? Então a gente vê mais horas de trabalho colocadas no arroz do que no feijão. Então trocar 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão não é uma equação necessariamente justa, porque você tem mais trabalho embutido no arroz do que no feijão. Então, por essa equalização dada pela concepção do David Ricardo, é mais fácil trocar então 2 quilos de feijão por 1 quilo apenas de arroz, porque você equaliza pelo trabalho embutido na mercadoria. É possível então eu trocar meu feijão por uma vaca? É possível trocar o feijão por qualquer outra coisa? Porque você tem um trabalho embutido e esse trabalho pode ser mensurado a nível de mercado, certo? Então a troca ela passa a ser mais justa nesse sentido, quando você tem uma régua de mensuração, né? E essa régua de mensuração para o David Ricardo é justamente o trabalho embutido, né? Essa questão do valor trabalho é o valor de trabalho gasto embutido na mercadoria, certo?
quando ela está numa situação de mercado, certo? Quando ela está na fase de produção, ela está produzindo, você está se gastando trabalho, tempo de trabalho embutido nessa mercadoria, ok? Isso é importante frisar, tá? Porque quando olhamos, né, na perspectiva de Marx, ok? Marx está olhando a perspectiva de Adam Smith e David Ricardo, certo? E Marx está pensando o seguinte: pô, tem uma coisa errada aí, certo? Tem uma coisa errada aí, certo? Primeiro, essa teoria, né, do valor trabalho do David Ricardo, ela não se torna suficiente, certo? Ela não se torna suficiente para o processo industrial. Porque no processo industrial você precisa de revolução. E para você revolucionar as coisas, você precisa melhorar a tecnologia, contratar mais pessoas, ou seja, você precisa do lucro, certo? Você precisa do lucro. Sem o lucro, não é possível ao capitalista, certo? Ao capitalista obter mais maquinário, contratar mais pessoas, ou seja, adquirir capital, aumentar o seu estoque de capital, ok? Para poder gerar mais valia. E nessa questão apenas do valor trabalho do David Ricardo, a coisa não se concretiza. Por quê? Se você está trocando um produto que tem X horas de trabalho por uma quantidade de um outro produto que possui também X horas de trabalho, certo? Você está equalizando a troca, ela é uma troca essencialmente injusta, mas ela não gera lucro, nem para um lado nem para o outro, certo? Ah, mas você pode pensar o seguinte: pô, mas então se eu gastei lá 10 horas de trabalho num produto, eu posso vender a mercado, né, como se fosse por 15, né? Bom, mas o outro lado também vai pensar igual. Então você está sempre numa situação de equilíbrio, né, dessa busca pela lucratividade dos dois, né, e essa busca pelos dois sempre se anula, certo? Então, da onde aparece então o capital, certo? A capital, veja bem, Marx não está inventando o capital, certo? O capital, ele é inerente ao sistema produtivo, certo? Marx está olhando de fora a realidade concreta e está ali abstraindo para si, né, as suas teorias, certo? Não foi Marx que inventou o capitalismo, né, não foi Marx que inventou a Revolução Industrial, ele é apenas um teórico que está olhando a revolução acontecendo aos seus olhos, as consequências dela, né, e tudo mais, e ele está olhando tudo aquilo ali, né, e falando: olha, peraí, errada, é insuficiente para explicar a existência do capital, certo? Insuficiente, tá? Não errada, ok? Pro Marx, então, certo? Existe uma relação, né, entre capital constante, que são as máquinas, e o trabalhador. Mas sob a ótica do trabalhador, Marx diz o seguinte: o trabalhador, ele não vende trabalho, certo? Meu trabalho não custa X horas de trabalho, certo? Isso é com relação ao contrato de trabalho, né? Então, quando o capitalista ele me adquire como capital, para compor o seu componente como capital, se é o seu estoque de capital, o que eu estou vendendo para ele não é horas de trabalho, porque isso é inerente ao meu contrato de trabalho. O que eu vendo para o capitalista é a minha capacidade produtiva, ou o que o Marx vai chamar de força de trabalho, certo? Força de trabalho. Essa força de trabalho, né, inerente ao trabalhador, é aquilo que eu vou melhorando, como vocês estão fazendo na faculdade, quando eu estou fazendo um curso de inglês, quando eu estou fazendo um curso de datilografia, quando eu estou fazendo qualquer outra coisa da minha vida que venha aperfeiçoar a minha capacidade de produção. Quando eu estou aprendendo a mexer com software novo, quando eu estou mexendo com uma coisa, mexendo com outra, certo? Então eu estou me capacitando com relação ao mercado de trabalho, né, que está inserido aí também, e esse mercado de trabalho é justamente aquilo que é negociado ao mercado. Então, o capitalista, a minha relação com o capitalista, com o chefe da sua empresa, né, eu vou falar assim, ele é uma relação de troca, certo? Aonde ele me compra, ele me adquire como capital, eu, trabalhador, ele me adquire como capital para compor seu estoque de capital, e o que eu vendo para ele é a minha capacidade produtiva, e não horas de trabalho como está embutido na mercadoria. Certo? Entender?
Então a minha força de trabalho, ela é o que é negociado a mercado para o capitalista, certo? Por isso que eu tenho que estar sempre melhorando ela para que ela adquira um valor maior, certo? Então veja bem, para o Marx, isso é importantíssimo lembrar, certo? Que para o Marx, né, o contrato de trabalho, né, logicamente que não seja uma coisa exacerbadamente desumano, vamos falar assim, certo? Mas se o cara te contrata por um valor X para você trabalhar 8 horas por dia, isso não tem nada de errado para o Marx. Não tem nada de errado, porque não é isso que o Marx está concentrando, certo? Como ele está julgando a questão da troca pelo valor da força de trabalho, o que o capitalista quer de você é que você produza mais nas mesmas 8 horas. Então a geração da mercadoria, que possui horas de trabalho embutida, depende muito das condições que o capitalista te dá enquanto trabalhador, de modo que você possa produzir mais e com maior eficiência. É ali, né, é justamente nesse ponto em que há a exploração, certo? É ali que o Marx está enxergando, certo? É ali, ok? Então, assim, lógico que produzir um X produto, quando eu estou com uma mesa sentado lá na minha rua, com o sol de meio-dia em cima de mim, isso vai me trazer uma série de dificuldades ali, né, que se eu tivesse sentado à sombra, num ar-condicionado, dentro de uma empresa, com computador, máquinas e todos os instrumentários técnicos que vão facilitar a produção daquilo que eu estou produzindo, certo? E logicamente que cabe a mim, o trabalhador, me aperfeiçoar dentro desse pensamento tecnológico, de modo que eu possa produzir mais para o capitalista, certo? Então, a extração da mercadoria, da mais-valia, e essa extração da mais-valia, ela acontece justamente para reverter para o processo produtivo, aonde o capitalista vai me pagar um X que vai servir para me alimentar, viver, pagar a educação dos meus filhos e tudo mais, que eu possa voltar no dia seguinte e produzir mais para ele, certo? Logicamente que o produto final do processo produtivo vai ter um valor maior em termos de divisão daquilo que eu produzo, né? Aquilo que vai para o mercado, que o mercado adquire, né? E o capitalista escolhe ou aumentar meu salário, ou comprar mais máquinas, ou melhorar minhas condições de trabalho, ou qualquer outra coisa que ele escolha dentro do processo produtivo, ok? Isso é importante frisar, né? Porque é justamente nessa relação de peso, né? do meio técnico para se produzir, né, que o Marx centra, né, a sua questão com relação à exploração do trabalho, certo? A exploração do trabalho. E é isso que ele está tentando fazer os trabalhadores enxergarem com relação à sua perspectiva mais política e tudo mais, ok? Então, assim, o valor, né, trabalho, né, para o Marx, ele é uma concepção, né, bebida, né, do Adam Smith, né, e do David Ricardo, no andar entre as duas, ok? Né, com relação a mercadoria possuir um X, né, de trabalho empregado, só que a teoria do David Ricardo, né, depois de transitar para o Adam Smith, do Adam Smith para o David Ricardo, essa teoria do valor trabalho, certo? Ela se torna insuficiente para o Marx, ok? Com relação à explicação da onde aparece o lucro, certo? Ela não é negada pelo Marx, ela é atualizada pelo Marx, certo? Justamente nessa concepção de você olhar como as coisas adquirem valor, né? Olhando pelo lado produtivo, certo? Porque você extrai da mercadoria aquilo que você é necessário para o aumento da produção ou para que aquela própria mercadoria se torne mais valorosa, né? Ou adquira um valor menor de mercado porque você passa a produzir mais, você passa a produzir em escala e tudo mais. Entenderam a questão? São os prismas, mas cada um ao seu tempo. Lembrando, né, da figura, né? A gente tem aí cada um ao seu tempo. E por que a teoria do Marx é importante para nós? Porque ela traz, né, nesse processo da obtenção do lucro, da obtenção da mais-valia, ela mostra para nós uma coluna vertebral do sistema capitalista, aonde você vai ter, até os dias atuais, você passa a ter uma leitura do sistema produtivo, de como ele funciona e de como o capitalista vai se tornando,
né, mais detentor, ou mais valoroso, ou mais rico dentro de uma sociedade, e a extração de classes sociais, por exemplo, né, justamente por esse processo da mais-valia. Né? Ou seja, né, Marx, antes de tudo, é um teórico do capitalismo, certo? Não do capitalista também, mas do capitalismo, certo? E tal. São poucas e raras as palavras do Marx com relação a uma descrição detalhada do que foi, o que é uma tentativa sobre a questão socialista, né? Ou uma questão mesmo comunista e tudo mais. Então, dar essa pecha para o Marx e falar que ele é um teórico do comunismo, né, é de certa maneira um erro, porque ele antes de tudo, por essa estrutura do capital, de como o capital se organiza, né, e ele coloca tudo isso na sua grande obra chamada O Capital, tá? Aonde ele vai mostrar em detalhes, logicamente, tudo isso que eu estou colocando, só uma parte, né, vamos falar assim, dessa concepção da geração de mais-valia, né, justamente bebendo da fonte. Né? E é importante falar que também, só para finalizar, que o Marx faz a crítica a Adam Smith e David Ricardo, porque filosoficamente ambos falavam que a troca era um sistema natural, ou um sistema que sempre aconteceu de forma natural nas relações humanas. Marx já coloca ao seu tempo. A troca ela é contextualizada dentro do sistema capitalista, de modo que as pessoas, dentro dessa troca direcionada ao sistema capitalista, você tem a possibilidade da extração da mais-valia, certo? Então, no sistema capitalista, é onde aparece a força de trabalho, certo? A força de trabalho inerente ao trabalhador, e é justamente no mercado, né, de trocas, numa contextualização capitalista, aonde o trabalhador vende sua força de trabalho para o capitalista, certo? Sob, logicamente, um contrato de trabalho, ok? Então, ele está vendendo a sua capacidade de produção para o capitalista, e é justamente dessa capacidade de produção, né, que o capitalista vai obter a mais-valia necessária para ele enriquecer, para ele gerar maior produção, para ele inovar, para ele fazer tudo isso aí dentro do sistema, certo? Então, é basicamente essa diferença entre a evolução da teoria do valor-trabalho, né, entre os três, ok? Então tá, muito obrigado.